Passo a palavra à senhora Luciana Risolha Navarro Cardoso Vale. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer à deputada pelo requerimento. Nós estamos muito honrados aqui e dizer que, para mim, é uma grande honra vir falar do artesanato solidário, porque eu estou no programa desde os 20 anos. Eu fui da primeira equipe contratada e, até 2 anos atrás, ainda prestava consultoria para o programa. Então, para mim, é muito emocionante estar aqui. Faço parte desse projeto das fiandeiras, porque eu sou a pessoa do artesanato solidário que atuou em Minas Gerais. Começou no Nordeste, né? A princípio, era uma parceria com a Sudene, e depois foi se estendendo para outros estados, e desde então eu estou em Minas, porque Minas tem uma parte que está na Sudene, né? Lá no Vale do Urucuí, no norte de Minas. Então, é uma honra muito grande poder estar falando, ele realmente me emociona, né? No caso das fiandeiras, tá, desde o começo, foi um apontamento meu para o artesanato solidário, é um diagnóstico que veio da minha região ali. Eu moro em Unai há 30 anos já, sou de São Paulo, de Bauru, mas vim para Minas pelo casamento, e tive a oportunidade de morar na zona rural de Unai, né? E lá que eu conheci as fiandeiras. Essa atividade delas aqui era uma obrigação da mulher lá. Plantar o algodão e fazer a linha era uma obrigação da mulher rural lá, porque ela tinha que prover a casa 30, 40 anos atrás. Então, conhecer esse trabalho sempre me estimulou. Eu comecei, na minha experiência na zona rural, quando eu mudei para a zona rural, a trabalhar com 3 delas, cheguei a plantar um pouquinho de algodão, e aprendi com elas a tecer, fiar, eu nunca consegui, né? Não tenho essa coordenação motora delas. Tecer, tu não fala que é mais complicado, mas eu aprendi também. E dali para frente foi só alegria poder levar esse trabalho que elas mostraram. Mas eu fiz uma apresentação aqui, que é... E aí, olha, é essa mesmo. Então, essa história minha começa em Unai, em 96, com o projeto Tecelagem Unai, né? Que foi realmente uma recuperação de uma tradição. Por causa dessa minha vivência na zona rural, ali em Sagarana, o primeiro projeto do INCRA, muito perto da zona rural onde eu morava, que estavam essas mulheres lá. E o embaixador Paulo Tarso, Flecha de Lima, que muitos, não sei se alguns de vocês conhecem aqui, devem conhecer, ele tinha fazenda lá na região também, e era um entusiasta também dessa atividade. Eu não conhecia ele, eu só sabia que eu tinha um fazendeiro importante que morava lá perto, né? Mas os empregados deles começaram a se relacionar comigo por causa de uma escola rural, que eu comecei a ajudar nela lá. Tá. E ele ficou muito, realmente, entusiasmado de eu estar querendo recuperar isso com pouca gente, a princípio, e começaram a comprar essas coisas que a gente fazia numa pequena produção. Aí, dona Lúcia, a Flecha de Lima, levou isso para a Inglaterra, para a Itália, onde ela foi como embaixatriz. E, uma vez, eles falaram para mim: Luciana, a gente precisa de 300 peças. E a gente tinha 4 tiazinhos ali, não dava para atender. Ele falou: por que você não faz um projeto para recuperar essa tradição? E aí ele foi realmente um benemérito, ajudou a gente a conseguir isso através do governo do Estado de Minas na época, e conseguimos fazer. Todo mundo era voluntário no projeto, foi um trabalho de voluntariado, e uma associação que tinha que incorporar o projeto, a Associação Natal Xindacó de Unai, encampou o projeto, e nós montamos a Tecelagem de Unai em 96. Tá? Quando surgiu o artesanato solidário, a dona Ruth Cardoso, ela tinha ido, então, com o Fernando Henrique, no primeiro mandato ainda, na seca, visitar o Nordeste na seca de 96, que foi uma seca histórica. Lá, ela viu, aliada à pobreza, ao flagelo da seca, uma grande riqueza cultural. Então, ela veio, já como presidente da comunidade solidária, e decidiu implementar um programa que chama Artesanato Solidário para a Geração de Renda, que foi o primeiro nome, né, do Atesol, com essa finalidade de aliar, de conseguir fazer a geração de renda no período da seca. Então, os primeiros projetos foram 13, todos na área da Sudene, e o primeiro parceiro foi a Sudene. Nós estamos aqui falando de 20 anos de projeto, né? Aí, Eduardo, vai passando para mim. Então, ela procurou no país quem tinha experiência com projetos de resgate de tradição, contaram da Tecelagem de Unai, e ela me chamou, então, e eu fui contar como que foi o processo, porque quando nós começamos a Tecelagem de Unai, já tinha 20 anos que a maior parte das mulheres não fiavam mais, principalmente Unai, né?
elas já eram um produto, já tinham saído da zona rural, já tinham ido para a Unai, né? Então, nós fizemos o projeto da tecelagem, prevendo o retorno da fiação, o tingimento natural, que é uma característica delas, e depois a própria tecelagem. Com os repassos tradicionais, que são esses desenhos, nós recuperamos 84 tipos de desenhos com a tecelagem de Unai, né? Só que isso não garantiu a volta das fiandeiras, porque as fiandeiras não estavam mais na zona rural, elas já estavam na cidade. Então, a doutora Ruth ouviu o meu relato todo, me contratou, então, eu toda a equipe, desde sempre, né, com ela. Foram 16 anos trabalhando para o Artesanato Solidário em 22 localidades de Minas, porque ela tinha uma pessoa em cada estado, chegou a atuar em 20 estados brasileiros. E eu fui a pessoa delas de Minas, atuando sempre, que era um critério do programa, onde o IDH é baixo. Então, eu nunca atuei em Unai pelo programa. A tecelagem de Unai é anterior ao Artesanato Solidário, mas ela me levou lá. E ela foi tipo uma madrinha delas, porque elas tinham equipamentos que os recursos do Artesanato Solidário não podiam comprar e que tinham sido comprados para a tecelagem de Unai, que não estavam sendo usados, porque as fiandeiras de Unai não quiseram vir para o programa. Tá? Pode passar, né, Eduardo? Então, o primeiro projeto, já pelo Artesanato Solidário, foi Urucuia, que era da rede da Sudene, e eu tinha que achar entre os que recebiam a bolsa da Sudene para a seca, pessoas que tivessem habilidades. Lá o diagnóstico foi para fazer doces embalados em buriti, que são essas caixinhas aqui. O que aconteceu? O doce, Minas inteiro tem em pontos de acesso mais fácil turísticos. A caixinha não, a caixinha que ganha o mundo. A caixinha vende muito mais do que os doces, né? Então, foi um projeto, e o que era interessante falar, a metodologia do projeto, que foi construída e ao longo dos anos foram modificadas pelas circunstâncias, ela previa dois nichos. Um que era organizar elas enquanto coletivo. A gente trazia consultores que explicavam o que é uma associação, o que é uma cooperativa, qual que era o melhor modelo para elas escolherem para poder viabilizar a parte de comercialização, que isso é necessário, e também atuávamos no produto. Melhorias do produto sempre com muito cuidado para não haver intervenção nas técnicas tradicionais. Um exemplo clássico desse grupo, elas todas faziam as colchas. Você chegava na casa de uma fiandeira e nós chegamos a recuperar 180 delas em 5 municípios. Você chegava na casa de uma fiandeira, elas falavam uma com as outras. Eu estou rodando 10 rodadas de linha fina para fazer um corte de calça. Todas as 180 entendiam essa língua, mas o mercado não, né? Estou fazendo rodada de linha grossa para fazer cochonil. Elas sabiam, era uma linguagem delas. Mas o nosso papel era fazer essa linguagem chegar no mercado, para vender a linha. A linha é vendida em metro. Eu falo, 1 quilo de linha fina tem quantos metros? Ninguém sabia. Então, um dia nós fizemos uma oficina com 100 mulheres, cada uma pegou 100 gramas, todo mundo vai enfiar a linha fina. E aí, depois, nós vamos medir e poder ofertar essa média para o mercado. Então, as intervenções eram no sentido de qualificar a produção para atingir as exigências do mercado e, com isso, conseguir proporcionar renda. Tá? Então, vamos lá. O projeto iniciou com 13 localidades na área da Sudene, né? Pode passando. Esse aí foi o primeiro em Minas, que foi Urucuia, foi Minas e Candeal. Eu era a consultora em Minas e a doutora Ruth tinha uma preocupação muito grande de a gente ter uma consultoria acadêmica, né? Ela era uma técnica, ela era uma acadêmica, né? Então, as parcerias que elas arrumavam enriqueceram muito para todos os grupos, que era com o Museu do Folclore. Onde ela atuava, ela sempre buscou a universidade, os acadêmicos para estarem juntos da gente. Eu sou uma das poucas consultoras delas que trabalhou a vida toda que não tem formação superior. Eu fiz até o 3º ano de Direito em São Paulo, na PUC, e quando eu tive que mudar para a Unai, eu abandonei, não tinha faculdade Unai na época, eu acabei não fazendo nada. Porque era daquelas que pegava o banho pelo chifre, eu ia para campus, né? Então, está aí um trabalho. A gente começou em Urucuia pensando em trabalhar a fibra de buriti, chegamos lá, esbarramos. A fibra de buriti é o que o veredeiro faz, quem mora nas veredas faz. Todos os utensílios que eles usavam, mas eu deparei com um problema que a gente não podia usar a fibra para mercado, porque ela tem uma legislação especial em Minas, que é de vereda. Então, nós passamos a usar uma parte do buriti que eles usam também para os utensílios da casa. Eles faziam cama, móveis, tudo de buriti. E saiu essa produção de doces que ganhou o mercado. Essa caixinha ganhou o prêmio Planeta Casa.
E dentro dela foram vendidas joias da Gaster para a Itália, semi-joias, a Boticário comprou, a Fundação, a Chocolates Garoto uma vez pediu 5.000. Foi aí que nós resolvemos que a gente não tinha condição de ficar do jeito que estava. Eu consegui fazer as 5.000 caixas com os grupos, ralando, mas nenhuma transportadora quis lá buscar, porque nós estamos falando de 20 anos atrás e de uma região de Minas que uma cidade entre a outra chega a 150 quilômetros de terra na época. Hoje que já está asfaltado, sabe? Abri muita porteira, gente, vocês não têm noção. Aí, passei, são muitos projetos, eu tenho medo de minha fala não dar tempo. Tá. Não, pode ficar tranquila, a gente vai prorrogar a hora que der o tempo para você poder falar. Tá. Então, aí depois, já saindo da área da Sudene, nós fomos fazer o diagnóstico, aí eu falei, doutora Ruth, tem as fiandeiras lá, né? Em Uruana, Sagarana, na região toda tem muitas fiandeiras, e aí, então, nós abrimos os núcleos para elas, que começou com Riachinho, e aqui, eu vou fazer até uma correção, essas que estão aqui não são de Arinos, elas são de Riachinho, tá? Então, começamos Uruana, Sagarana e Riachinho, com fiandeiras, tingimento natural, elas tinham cerca de 14 cores do cerrado, e depois a tecelagem. Uma fiandeira, não necessariamente ela ia saber tecer, poucas sabem tecer, porque elas eram fiandeiras para poder prover, né? Era o enxoval delas, o enxoval de uma filha que nascia, era o embornal do marido levar para a roça na hora que ele fosse capinar. O mutirão era uma característica muito solidária, que é uma característica dos grupos. Uma mulher nascia, elas tinham um filho atrás do outro. Então, na hora que o algodão ia colher, se as outras não fossem ajudar, o algodão ele não pode ser armazenado com a semente, ele caruncha. Então, a linha tinha que ser processada para poder armazenar. E, para prover essa família que vinha, elas tinham que se ajuntar. Então, elas amanheciam uma na casa da outra, sempre cantando no mutirão. É um canto de trabalho, elas alegravam, assim, as histórias delas. Então, assim, é um projeto que obteve como que eu vou dizer? Ele encantava, ele tinha um encantamento por elas mesmo, sabe? Então, deixa eu continuar aqui, vocês vão ver por que é o encantamento que eu falo. Aqui, ó, uma homenagem especial à Dona Gessina. Dona Gessina era uma mulher de Sagarana sábia, da Folia de Reis, música, compositora, vinha para Brasília aqui com os tocadores, ela está no livro Os Tocadores, do Roberto Correia. É uma pessoa que influenciou muito, ela é de Sagarana, ela é uma professora que já contava histórias de Guimarães Rosa, estou falando de 50 anos atrás. E uma fiandeira nata que começou a fiar com 5 anos, e ela era uma liderança nossa, infelizmente, nós já perdemos ela há 3 anos. Ontem faleceu a companheira dela, que está no livro. A gente hoje tinha que estar no velório delas, ela faleceu ontem, Dona Conceição, que está no livro, junto com ela, dos tocadores. Pode falar, passar. Aí são cenas delas, muitas viagens. Dona Gessina foi uma das mulheres que foi representar o Brasil na ONU, o ano passado, num projeto um ano antes dela morrer, né? Não foi ano passado, já morreu tem 3 anos. Né? Então, a gente rende essa homenagem sempre a ela. Pode passar. Então, aqui são cenas. Gente, foi muita coisa que nós fizemos. Nessas capacitações, nessa metodologia do Artesol, para elas, a gente previa, como o objeto era geração de renda e resgate da tradição, além da questão de organização, elas, enquanto coletivo, enquanto grupo, a gente organizava a produção delas. Então, envolvia formação de preço, diversos tipos de capacitação, que ia até no tag. E a gente pegava o produto cru e 2 anos, em média, em cada grupo. Nesse caso aqui, Uruana, Sagarana e Riachinho foram comitantemente 2 anos em cada grupo. Aí, aqui são mutirões que a gente fez, gravações. Pode passar, tem muita imagem. Pode passar, Eduardo. Cleide, quem que está com... Pode. Aí são reuniões, situações que nós tivemos com elas. Pode passar. Aí a Dona Conceição é aquela de verde, a que faleceu ontem, que está lá em cima, está vendo? Ela faria 80 anos agora, no final de dezembro, e teve uma pneumonia. Aí são vários mutirões, acho que nós realizamos 14 mutirões nesse tempo de lá para cá. Fomos a Belo Horizonte, pode passar. Bahia, Rio de Janeiro, se apresentaram várias vezes, sempre com cantoria, sempre com muita alegria. Pode passar, né, Eduardo? Essa mochila aqui foi um caso atípico que eu sempre gosto de contar. Existia um evento em Minas. Minas tem a agenda verde, que é a do IEF, a agenda marrom, que é do FIAM, e a agenda azul, que é das águas, que é o IGAM. São 3 órgãos do meio ambiente
e que dava muito trabalho para os empresários, acho que dá até hoje, né? Mas dava muito, porque o empreendimento, às vezes, precisava passar nesses 3 órgãos. Em um momento lá atrás, uns 10 anos atrás, eles resolveram fazer a integração e criar uma entidade que é a Supram, né? E eles iam fazer isso em Belo Horizonte, e eu, sabendo disso, porque meu marido trabalha no IF, eu fui lá e propus que as mochilas do Congresso, eram 3.000, que elas fossem feitas com as fiandeiras, porque a gente tem como extrair o verde, tem como extrair o marrom, tem como extrair o azul das plantas, e a ideia era fazer uma mochila com essas 3 cores e o xadrez das 3. Aí foi uma novela, gente, porque o congresso era em março, e a produção das mochilas começou em julho, e o financiamento dos patrocinadores do congresso só iam dar o dinheiro no ano seguinte. Então, elas começaram acreditando numa proposta. Ficaram 6 meses trabalhando sem ganhar nada, para poder atender essas mochilas que foram no congresso. Nós conseguimos atender 1.200, porque, lógico, muitos desanimaram, os maridos queriam me matar, como que você põe minha mulher para trabalhar sem ganhar nada, mas as que quiseram ficar sabiam que iam ter uma bolada no final, e algumas ficaram, e nós entregamos 1.200 das 3.000. O contrato sempre foi assim, olha, não sei se vão dar conta, vão arriscar, e eles tinham um plano B com a Alpargatas para fazer uma mochila do restante, se a gente não conseguisse fazer tudo. Tá? Então, aí, a gente, nesse Combio, que foi um evento super importante, o Sebrae investiu num stand lindo, que o próprio design do stand favoreceu elas depois, porque essas caixas onde elas expõem produto nesse congresso, foi doado depois para elas, e é o material que elas têm quando elas vão para a exposição, que a própria exposição não fornece material. Tá? Então, está aí, ó, os corantes naturais, no Vão Drucuia. Cada projeto tinha o seu catálogo, que hoje já está obsoleto. Hoje as vendas são online, nem em redes sociais. Foi um período de 20 anos, é muito pouco tempo, historicamente, mas, para nós, foi do jeito que nós começamos, do jeito que está hoje, é muita diferença, aliás, para tudo, né? Então, aí, está aí como é que foi feito. Pode passar. São muitas imagens, eu quero para pegar mais fala. Vamos ver. 180 mulheres atenderam o nosso chamado. Já tinha 20 anos que elas não fiavam mais. E nós recuperamos essa geração. Elas já sabiam, não foi necessário ensinar. Todas elas tinham esse conhecimento tradicional. Mas o grande problema hoje é que a próxima geração não quer fazer isso, né? Se não tiver uma renda imediata à vista, a gente não consegue atrair a juventude. Nós estamos com algumas estratégias, que nós vamos até falar aqui mais para frente. Pode passar. Pode passar. E aí, o que aconteceu? Acabou o artesanato solidário, a dona Ruth foi para São Paulo, os grupos ficaram. E aí, como é que nós vamos continuar? Como que nós vamos fazer projeto? Né? Só que o novo governo que veio, ele tinha um modelo da era do Lula, que veio o Lula na sequência, eles tinham um modelo de desenvolvimento por microbacias. Foi um projeto que teve com águas emendadas, Ministério da Integração, eles chamaram instituições importantes para ser parceiras, e eles escolheram algumas microbacias, e o Vale do Urucuia foi uma selecionada. E quando eles fizeram o diagnóstico, o Vale do Urucuia tem 8 municípios. Tem 10 municípios. O Artesanato Solidário tinha estado em 8, e eles já estavam com as suas associações formadas lá, que eram do Buriti e tudo mais. Agora, a vinda deles para cá mudou um pouco alguns formatos, e eles tinham uma parceria, principalmente a Fundação Banco Brasil, que é uma parceira super legal desse projeto. Ela trouxe para nós o curso do Instituto Dumont, que é o curso de bordado. Vocês estão vendo que bordado não era tradição dessa região. Mas o curso veio, era um projeto Bordando Brasil, uma parceria da Fundação com o Instituto, e escolheram 100 localidades. O trabalho deles é maravilhoso, mas, nas comunidades, eles ficavam 15 dias, e eles traziam o risco pronto para dar o curso. Né? Então, a Sávia Dumont, que é a presidente do Instituto, ela estimulava os grupos a fazer seus próprios riscos, para não ficar todo mundo igual. Mas nem sempre essas comunidades têm gente que tem esse dom. Né? Então, eu já era coordenadora dos grupos lá, comunidades muito pequenas, aí vai criar uma outra associação de bordadeiras, já tendo uma associação de artesãos aqui. Então, nós resolvemos adequar os estatutos para receber as bordadeiras, porque isso tem custo. Né? Para elas era muito difícil ficar criando uma associação atrás da outra, a gestão é complicada, o nível de escolaridade dos grupos era baixo, nós tivemos que atuar nisso também. A Fundação ajudou, fazendo
Até a Monique foi instrutora da fundação para poder alfabetizar muitas dessas mulheres, né? Então, o que aconteceu? A primeira exposição nacional que teve, depois da passagem da Sávia, por 6 grupos nossos foram contemplados com o bordado. Quando nós fomos para o Mãos de Minas, que é a grande feira nacional que tem, né, da Expo Minas, tinha 50 estandes de bordado, todo mundo com o mesmo risco, porque era o risco que ela levava nos bordados, nos cursos, né? Então, eu senti a necessidade da gente fazer uma coisa diferente para isso. E esse programa de desenvolvimento por microbacias tinha escolhido cinco cadeias produtivas para atuar lá. A exploração dos frutos do cerrado, a piscicultura, que acabou não dando certo, a mandiocultura, a apicultura e o próprio artesanato como um braço do turismo, porque, afinal, a gente já estava lá, né? Então, eu fiz um convite aos municípios que... fui para a escola, para as diretoras, e pedi que as diretoras me ajudassem com os riscos. Então, convidamos os alunos para conhecer esses projetos que estavam nessa região, apicultura. Deputado Tiririca, deputado, seja bem-vindo aí. Obrigada aí pela presença. As fiandeiras de Minas agradecem aí sua presença. Bom, então, aí, o que acontece? A mesma fiandeira nossa que estava na zona rural, ela também tirava mel, ela também fazia farinha. Então, nós resolvemos, nessa forma, estimular que os meninos conhecessem esse trabalho e produzissem os riscos. Então, pode passar. Pode passar, Eduardo. Esse aí já é o trabalho das escolas, pedindo para fazerem os riscos novos para elas. Pode passar, pode passar. Tá. Aí já são o trabalho feito delas, está vendo? A folia de reis entrando na Serra das Araras, que é o município de Chapada Gaúcha, falando até do próprio IF lá. Elas começaram a ter riscos e bordados únicos e exclusivos a partir dos alunos. Isso nos rendeu um prêmio da Unesco. A Unesco vê a cultura pela educação. Quando a gente conseguiu envolver as escolas, a Unesco, através da Artesol, que é uma das filiadas da Unesco para a cultura, nos convidou e nós tivemos a oportunidade de mostrar esse trabalho no Irã. Nós fomos em 8 pessoas para o Irã mostrar esse trabalho, sabe? Então, está aí, elas aprendendo, começando a fazer os próprios riscos. Essa coleção de árvores que elas fazem surgiu dos riscos dos meninos. Quando nós olhamos risco, tinham 9 árvores que eles tinham feito desenhos diferentes. Nós tiramos as árvores dos riscos e fizemos uma coleção, né? E o que é importante? A inclusão não só de mercado. O ganho mesmo, que era o objetivo principal, não foi 100% atingido. O que essas mulheres aconteceu com elas? A inclusão delas na sociedade. Elas passaram de ser fiandeiras para serem artistas locais. Elas são chamadas para as festas da igreja, para a QMS, para a escola, para o dia do folclore. Começaram a ir para exposições em vários estados. E aí não parou mais. O que fez essa diminuição? Nós chegamos a ter 180 fiandeiras e mais de 30 tecelãs. Essa diminuição foi feita porque a renda não chegou na mesma proporção, tá? Pode continuar, né, ou não? Bom, aí tem elas retratando a própria história, né? Esse bordado de baixo aqui, eu particularmente gosto muito dele, a Dona Maria de Bonfinópolis, que é a bordadeira, ela também é uma fiandeira. A neta dela participou desse projeto do desenho na escola e resolveu entrevistar a avó. Então, esse bordado, ele fala que elas plantavam algodão, atravessavam córrego na casa de uma tia, elas juntavam para fiar, na outra tia tinha descaroçar, fiar, e na casa da avó ficava o tear que provia todas as famílias. Entendeu? Então, ela abordou a própria história dela, desenho feito pela neta após uma entrevista com ela, tá? Aí são vários dos projetos que foram contemplados com o bordado, e isso ganhou o mundo, graças a Deus, e esse é um projeto que vende muito bem, apesar de que no Artesanato Solidário hoje são 20 estados, tem mais de 120 projetos, e tem projetos que não têm problema de geração de renda. Por exemplo, um trançado na costa do Sauípe, gente, eles estão dentro de um conglomerado turístico, eles não têm problema nenhum de vender, eles vendem tudo que eles fazem. Já nós estamos no sertão de Minas, né? Nós não temos atrativo turístico, as distâncias são grandes. Para a gente acessar mercado, a gente precisa ir para longe, o custo disso é muito alto. Se não tem uma entidade subsidiando, não sai, o produto não paga isso,
né? E o que é interessante nesse projeto especificamente, foi a primeira rede. Quando uma fiandeira sabe fiar, mas não sabe tingir tecer, nós tivemos a necessidade de compor uma rede. Antes do pessoal falar em rede, 20 anos atrás, a gente já estava fazendo rede instintivamente. Porque quando você alia o bordado, e o bordado depois ele vira uma... Oi, tudo bom? Não, tudo bem. E ele vira uma tampa de uma caixa que vai levar uma coisa, quando ele vira uma bandeja, quando ele vira... Entendeu? Já é uma rede, porque o grupo que borda não é o grupo que faz o buriti, eles estão em cidades diferentes, 100 quilômetros de distância. Então, foi uma gestão muito complicada. Você imagina uma manta dessa de tear, que uma mulher fez a linha numa cidade, a outra tingiu na outra cidade, e a outra TC foi na outra cidade. Quando você vende a manta, você tem que voltar remunerando isso. E esse processo, às vezes, pode demorar. A que fez a linha, pode levar até 6 meses para receber o dinheiro daquela linha. Né? E isso foram dificuldades que a gente acabou enfrentando. Tá, não deu renda, por que elas permaneceram? Por causa da inclusão social, por causa da valorização delas como artista, por causa da falta de outras oportunidades também. Quer dizer, foram várias as motivações. Né? Pode passar, Eduardo, por favor. Tá. Então, aí, os modos de fazer, eu quis pegar o máximo possível. Pode passar, Eduardo. Deixa eu ver alguma coisa aqui. Esse artista aí fez os nossos catálogos todos gratuitamente. Esse projeto é um encantamento, sabe? Ele é um artista plástico de São Paulo, renomado lá, não sei se vocês conhecem, Rubem Matux. O nosso catálogo é todo em aquarela, feito por ele. Ele doou. Pode passar. E aí, a nossa saída para o Irã foi super legal. Gente, aqui eu vou até contar um caso interessante dessa saída para o Irã, porque o Artesanato Solidário foi convidado, e o professor Antônio Arantes, que escolheu esse grupo por causa da atuação. Ele é o consultor do Artesanato Solidário para a Unesco, e ele que selecionou junto com a Unesco esse grupo por causa do trabalho nas escolas. E aí vinham para a gente poder se organizar para ir. Né? E na programação deles, que era super extensa, no Irã eu não entendi absolutamente nada, também não falo inglês, eu vi que na programação deles a gente ia estar na conferência, era uma conferência, mas que tinha uma exposição de artesanato. Aí eu pedi para eles para a gente poder levar o artesanato para expor lá. Levaram uns 10 dias lá para responder, mas, no final, nos deixaram ir e falaram que eles assumiam toda a logística nossa, hospedagem. Eu e a Josiane, que é a coordenadora do Artesanato Solidário, éramos convidados da Unesco, com tudo custeado pela Unesco, mas as artesãs não. Eles falaram, se vocês conseguirem levar a passagem, o resto a gente consegue. E aí eu procurei o Sebrae, que nos atendeu prontamente para as artesãs poderem ir para o Irã comigo. Né? E selecionou esse grupo. Quando eu cheguei lá, nós estávamos em Isfahan, que é a segunda cidade do Irã, um lugar maravilhoso, e lá a exposição de artesanato, que fica num lugar que chama... que é um palácio de 40 colunas, na verdade, ele tem 20, ele tem um espelho d'água que reflete as outras. E em volta desse espelho d'água que estavam as barraquinhas do artesanato. Aí não tinha nenhum país de fora, eram 48 países que estavam participando. E só o Brasil e o próprio Irã com seus estados. Né? Aí eu perguntei, mas cadê os outros? Ele falou, não, o nosso objetivo era expor o nosso artesanato para os visitantes, só que eu não entendi nada disso e pedi para ir. Né? Aí eles falaram, como você foi a única que pediu, nós acatamos. Então, é como se um grande evento fosse no Brasil, o Brasil convidasse todos os estados para vir estar aqui, e, de repente, tinha um país de fora sozinho ali no meio. Foi o que aconteceu com a gente. Mas foi ótimo, foi ótimo. As artesãs ficaram lá, venderam tudo. Eu brinco que a gente foi vender tapete para os peças, porque realmente nós levamos 10 tapetes e vendemos todos os tapetes lá. Grande quantidade, né? A bagagem era restrita. Mas elas viraram a atração da feira, porque todo mundo em Isfahan já conhecia os dos outros. Então, deu televisão, criança aparecendo, a gente comunicava por mímica, porque ninguém conseguia falar nada com eles. Eu acho que eu faço viver 100 anos lá, que eu não vou conseguir trocar 2 frases. Mas está aí, foi para nós um momento, para elas, inesquecível, porque muitas delas não tinham saído nem da sua região, né? E acabamos indo para a Turquia e depois da Turquia para o Irã. Aí o mercado, a primeira caixa que nós fizemos para compor essa rede, que era para mostrar porque a área de atuação desses grupos lá, a exploração do fluxo do cerrado, mexeu muito com polpa. Hoje é o Baru, a cidade, Arinos é uma cidade do Baru, né? Então o Alex Atala estava montando um espaço
que queria promover os biomas brasileiros no mercado em São Paulo, e nos convidou, e nós desenvolvemos essa caixa para poder apresentar. A Fundação Banco do Brasil viu essas caixas e, no primeiro momento, ela já comprou 100, que foi outra novela para a gente conseguir entregar. Gente, bordado é muito lento. Então, em 2 meses, nós produzimos 100 caixas, mostrando essa cadeia produtiva, né? Onde, dentro da caixa que tem a cadeia do Baru, tinha lá o Baru, uma vasilhinha de cerâmica, todos os projetos. Pode passar. Aí, nossa passagem por Isfahan, né? Pode passar, Eduardo. Aí também, Isfahan ainda. Esse lugar aqui que é o palácio. Está vendo? As fotos não são boas, porque eu que era fotógrafo. Pode passar. Aí outros prêmios. Esse projeto recebeu muitos prêmios, graças a Deus. Teve o pessoal da Globo que fez também um filminho, que eu quero ver se dá para passar aqui, né? Então, pode passar. Vamos ver se tem mais. Aí, essa história que eu falo, as cadeias produtivas, esses são desenhos dos meninos que contaram a história delas mesmo. Está aí a produção de baru, de mandioca, o mel, né? A açúcar mascavo, a produção da cana, e a história da fiandeira, que eu contei para vocês, ela plantando algodão ali. Pode passar, Eduardo. Tá. Aí foram os outros grupos do artesanato solidário em Minas Gerais. Santana do Araçuaí, que tem a Dona Isabel Mendes da Cunha, que é uma mestra já falecida também. No pacote do artesanato solidário, com o apoio da Funarte, a gente fazia uma exposição no Museu do Folclore, no Rio, depois que a gente encerrava a nossa participação nos grupos. Era gerado um catálogo, e esse catálogo, essa exposição no Rio de Janeiro, na Sala do Artista Popular do Museu do Folclore, ela garantia que o espaço de comercialização dentro do museu, né? Então, foram muitas exposições. Pode passar, Eduardo. Minas Gerais, esses grupos do Jequitinhonha já existiam. A ação do artesanato solidário com eles foi de fortalecimento, que chegou até embalagem, construção de sedes e organização da produção por tamanho. Você chegava lá, tinha um vaso desses aí, pequenininho, que era R$18, e um grande que era 15. Elas não tinham muito. Então, esse que foi o papel fundamental de ajudar a organizá-las de uma forma que ficasse fácil até a comercialização. 20 anos atrás não tinha essa coisa de comprar pela internet como tem hoje. Hoje elas já estão muito mais evoluídas nesse sentido. Pode passar. Então, aí são os grupos que eu particularmente atuei no Jequitinhonha e no estado de Minas. Pode passar, Eduardo. Turmalina, pode passar. Chapada do Norte, foi o único grupo quilombola que eu atuei. E fiquei apaixonada. Eles têm 3 projetos, o trançado de palha, os instrumentos da congada e um trançado de couro, que a origem era mesmo aquela coisa do senhor, que era de Minas Novas, do ouro, matar a vaca e dar o couro e os pés para eles, né? O porco, aquela história toda. Então, todas as casas, e a igreja deles, os bancos eram de trançado de couro. Então, nós pegamos esse trançado de couro para poder fazer uma produção de móveis que ganhou o mundo. Graças a Deus, eles vendem muito bem. Berilo, muito parecido, mas ele tem um desenho próprio também lá do Jequitinhonha. Pode passar. Nós atuamos lá. Itaobim, que fez as caixas de taboa, que foi onde eu fiz o mapeamento. Eu fui até Almenara, encontrei o instrutor do Senac, que, tendo uma forma, ele trançava taboa em tudo. Eu já tinha experiência que caixa vendia muito, nós começamos a fazer, então, caixas de taboa. Para vocês terem uma ideia, nessa comunidade é a comunidade mais pobre que eu já trabalhei. 40 famílias num lugar que chama Estação da Luz, a 6 quilômetros de Itaobim. Você chegou lá, todas as famílias faziam umas esteiras com esse trançado de taboa, que era para abastecer as praias, que ali é o acesso para a praia, e também é a colheita de manga, que o Itaobim tem uma produção de manga. Então, eles aparavam as mangas para colheita com essas esteiras. E tinha esteira de casal, esteira de solteiro, que eles falavam, amarradas por uma tira de cinza, de plástico. E eu falei, como é que vocês vendem essas esteiras? O que vocês fazem com elas? Aí eles falaram que vendiam R$10 a dúzia de esteira para um cara que vinha para poder, em Porto Seguro, pôr na praia. E uma esteira dava para fazer 3 caixas. Eles vendiam uma dúzia de esteiras a R$10. E uma caixa, com uma esteira, eles faziam 10. Eles começaram a vender a R$10, R$15. Nesse grupo, a questão da geração de renda foi muito legal, foi muito importante. Pode passar.
Aí são a produção das caixas que nós começamos a fazer. Eles tiveram uma resistência, porque o instrutor do Sebrae, ele fazia modelando. E ele trouxe de amostra, numa capacitação que eu pedi para ele fazer, um banco onde ele trançava a taboa. Tá? O banco era muito vendável, ele deu esse depoimento que vendia todos os bancos, só que eu tinha que ter uma garantia com ela e com eles, que a pobreza era tão grande, que a gestão disso, eles fazem o banco, vendem o banco, quem garante que com essa pobreza eles vão conseguir separar e comprar do marceneiro outro pé de banco? Então, eu fiquei com medo de acabar na primeira produção, porque eles iam vender, eu não ia ter dinheiro de novo para poder comprar as primeiras armações. Então, nós desenvolvemos os bancos, como eles queriam, para atender o grupo, a vontade do grupo, mas atendemos também a minha vontade de fazer as formas, porque a caixa vai e a forma fica, era uma garantia de continuidade. Mas a forma de trabalhar deles, o pessoal que trabalha com tabu, eles entram no tabual e sai cheio de sanguessuga, nós tivemos que atuar na área de saúde, de um monte de coisa. Bom, pode passar, que eu acho que é esse meu tempo que eu estou tomando dos outros já. Pode ir, gente. Fibra de bananeira no Jaíba, Brasil Criativo, não, acabou. Tem 2 videozinhos aí que, se tiver oportunidade, são do Artesol de hoje. Aí, depois da fala dela, se tiver oportunidade, eu gostaria que passasse, tá? Mas eu vou agradecer aqui, tem muito mais história para contar, foram 22 grupos, por mim, eu ficaria a tarde inteira aqui contando, porque eu amo esse trabalho, tá? E do Artesol mesmo, hoje está tudo modernizado, ele já foi pontão de cultura, 3 dos nossos grupos são ponto de cultura. Hoje as vendas são online, eles fazem hoje esse trabalho de articular todos os pontos, eles não atuam mais em campo, eles atuam hoje como articuladores de rede. Tá? Esse vídeo que eu estou pedindo para passar, se tiver oportunidade, tem a fala da doutora Ruth e de alguns coordenadores que estão hoje. No mais, agradecer, vocês têm tido paciência comigo, mas eu me entusiasmo demais com esses projetos, eu não consigo parar de falar se não tiver alguém para me cortar o tempo. Obrigada, viu? E obrigada, tá, pela oportunidade. Luciana, seria um prazer te ouvir aqui, muito mais.